Oi, boa noite. Sou Karen Correia, psicóloga. Estou aqui para o nosso bate-papo semanal, que eu gosto de manter esse contato. Me faz falta. Cansada depois de um dia de trabalho. Muito cansada, mas estou aqui para conversar um pouco, trocar experiência pessoal e profissional com vocês. De uma forma bem simples, tá? O mais simples possível, porque a vida é simples, né? Não precisa de muito complicar para poder entender ela. Hoje eu quero falar sobre a luta com o luto. Esse adversário difícil. O luto é um adversário complicado que a gente enfrenta desde que a gente nasce. Quantos lutos a gente precisa enfrentar durante a nossa existência? Lutos de relacionamento, lutos de papéis sociais, lutos de funções, né? Empregos, faixa etária, e aí a gente vai renascendo a partir deles. E não é fácil, porque o luto ele nos deixa em contato direto com o que a gente tem de mais frágil, que são os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas frustrações. Mas faz parte, ele precisa ser enfrentado. E a partir do momento que a gente se dispõe a enfrentar esse luto, a gente desenvolve musculatura emocional. E aí fica ainda mais forte para enfrentar outros que virão, que a gente não pode se libertar deles. Eles fazem parte da nossa existência, é um fato. E a gente precisa aprender a conviver com eles mais fortalecidos. A gente tem duas saídas. Ou a gente se desespera diante do luto, ou a gente se reconstrói a partir dele. E a reconstrução mais complicada é quando se trata do luto físico. Quando a gente perde pessoas que a gente ama, né? Quando a gente dá de cara com a finitude existencial de uma forma tão dolorosa, que a gente vê que a gente tem a certeza, sim, única certeza de que a morte é um fato e de que a gente tem o hoje, né? Que o amanhã pode não acontecer. E não é para a gente viver de uma forma inconsequente a partir dessa descoberta, mas sim de uma forma qualitativa, né? De maior experiência, de maior contato, de maior relação, de maior significado. E para isso a gente precisa estar melhor conectado com o que é de o mais importante, que é a nossa essência, o nosso essencial, o nosso ser, né? E aí, mantendo essa conexão, a gente aprende a enfrentar essa luta com o luto. Enfrentar como? De igual para igual, querendo vencer? Não necessariamente, porque não tem como o homem vencer a morte. Essa é um dos maiores problemas existenciais do homem, é isso. Ele não consegue se tornar imortal. Ele não é super poderoso. Ele tem um limite. Ele tem um tempo. E um tempo indefinido. Ele não pode controlar. Isso gera insegurança. Então a gente precisa enfrentar esse luto de uma forma a acolher ele, a permitir que a gente possa experimentar essa relação com o luto. Parece uma coisa masoquista, né? Mas não. É uma opção de crescimento existencial. A partir do momento que a gente se permite se relacionar com o luto, sentindo cada golpe que ele vai dar na gente, cada dor, né? A gente vai se experimentando, testando a nossa capacidade de sentir, de resistir, de persistir e de se reconstruir.
A frustração é como se fosse uma banda que a vida nos dá, né? A gente está lá achando que está tudo tranquilo, tudo perfeito, e aí vem a frustração, dá uma banda, e aí a gente leva aquele tombo, então a gente bambeia, né? Dependendo do tamanho da frustração, a queda é maior. E a pandemia veio, e aí? Que tamanha frustração foi essa? Isso não é nem mais uma banda, é um soco no estômago. Ela tirou literalmente nosso ar, né? Ela nos deixou sem chão, sem sentido, sem direção, porque ela nos colocou o luto de frente e de uma forma tão contundente que não tem como a gente fingir que não está vendo. Porque a gente vive uma era do homem moderno, né? O mundo moderno nos impõe uma forma de agir que o sentir é relegado para segundo plano. O mais importante é o fazer, o acontecer, o realizar, o comprar, o construir. Agora, o sentir, o meditar, o refletir, isso daí é menosprezado pelo homem moderno porque ele não quer perder tempo com isso, né? Ele prefere passar tempo com coisas que mantêm ele na superficialidade da vida porque dói menos, né? E aí vem a necessidade de buscar diagnósticos para as dores. Ele não quer entender as dores, ele quer um nome para elas, um remédio, um calmante, um anestésico, porque suportar a experiência da dor para ele é muito mais do que ele pode aguentar. Só que ela surge, não tem jeito, a gente não tem como fugir do luto. E no tempo, a atmosfera de hoje nos deixa isso bem claro. E aí, Karen, o que a gente faz? A gente se desespera? Não. A gente vive essa dor de forma produtiva. Parece uma coisa louca, mas é possível. A gente experiencia essa dor visando o crescimento emocional. E a gente aprende que, já que a gente tem a certeza do momento presente, que a gente haja realmente a cada amanhecer como se estivesse abrindo um pacote valioso de oportunidades, de possibilidades, de vivências únicas que não vão se repetir exatamente como estão acontecendo no hoje, não. E que a gente aproveite esse presente de uma forma valorosa, que a gente se relacione, que a gente troque afeto, que a gente troque experiência, que a gente se humanize experimentando ser humano, que a gente se conecte com o nosso ser autêntico e se relacione com outros tantos seres que nos fazem viver melhor. Então é isso que eu desejo a vocês. Nesse tempo de luto, em que a dor é tão intensa, e eu reconheço isso, não tem como ser diferente, que a gente aprenda a ressignificar a nossa vida, que a gente entenda que ser frágil não é uma frustração. Ser frágil é a possibilidade de se experimentar sem receio, entendendo que você tem limite, como tantos outros, que você não é perfeito, e por isso você tem a possibilidade de uma vida de descoberta e de aprendizado, né? Afinal, a gente aprende todo dia, a gente experimenta todo dia. E é isso que eu desejo para vocês nessa noite. Que você se permita sofrer, sim. Não anestesie a sua dor.
Não duvide da sua capacidade de se ressignificar a partir dela. Você é capaz, assim como tantos outros. Todos estão no mesmo barco. E que você possa ajudar e se permitir ser ajudado por tantos seres humanos que estão experimentando vida como você. Muito obrigada por hoje estar me permitindo partilhar, aproveitar esse momento presente para trocar a humanidade com vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês e que vocês aprendam que a fragilidade não é para fraco. Admitir a sua fragilidade é crescer emocionalmente. Feliz crescimento para vocês.